Senador, essa entrega de cargos ocupados no governo sinaliza, é um sinal evidente de que, de fato, houve um rompimento entre o PMDB e o PROS? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro, né, que essa questão dos cargos, e foi bom que a sociedade cearense toda tomou conhecimento, que o PMDB, né, nessa estratégia de governo, ocupava apenas três posições, né? Uma posição na questão de recursos hídricos, uma questão no Copan, e uma posição na fiscalização do próprio governo, do acompanhamento da execução do próprio governo, né? Então, o PMDB tinha apenas três posições em todo o chamado governo do Estado. E o PMDB achou por bem, né, depois da conversa com o governador, eu estou falando disso pela primeira vez, eu não queria comentar esse assunto, mas é natural que a gente, dentro da conversa, dentro do princípio de transparência que temos com o eleitor cearense, com a sociedade cearense, nós temos que colocar tudo na mesa. Eu procurei o governador no dia 28 de março, antes da data de desincompatibilização, quando ainda tinha, né, o desejo deles de sair do governo. Eu fui colocar a posição e o desejo do PMDB de receber do governador a reciprocidade, né, dos apoios que o PMDB deu desde 2006, quando formamos essa aliança. O PMDB votou no governador em 2006, quando ele tinha apenas 9%, e o governador Lúcio Alcântara, bem avaliado, o governador à época, com mais de 60% de avaliação positiva e cerca de quase 60% das intenções de voto, nós fomos apoiar, eu retirei minha candidatura ao Senado para apoiar o governador Ciro Gomes, para que ele se elegesse pela primeira vez governador do Ceará. Na sequência, em 2008, ele me pediu, nesse mesmo local que nós estamos fazendo essa entrevista aqui, para que eu apoiasse, né, a candidatura da prefeita Luziane Lins, sem sequer receber a vice na contrapartida, quando a vice ficaria com o partido que ele dirigia, na época o PSB. Foi indicado o Tim Gomes. Em 2010, né, havia um compromisso da candidatura única ao Senado do senador Eunício Oliveira. Eu recebi uma informação pelo Twitter que nós iríamos para uma chapa completa, incluindo ali o candidato, né, o hoje senador, José Pimentel, e ainda tinha um acordo que nós tínhamos feito paralelo com o governador, né, e ex-governador Tasso Gereissati. Fui para a disputa, terminei sendo o mais votado, mas quando chegamos em 2012, né, veio a eleição da Prefeitura de Fortaleza. Novamente o PMDB, né, entregou ao governador, né, o comando do processo e apoiou o candidato indicado pelo governador, o ex-prefeito Roberto Cláudio. Em 2014, como ele não pode mais ser candidato, ninguém da família podia ser candidato ao governo, o PMDB procurou, né, o governador para fazer essa conversa clara, objetiva, de que o PMDB desejava, né, pela sua grande maioria ou pela sua quase unanimidade partidária, de voltar a governar o Estado de Ceará. Porque a última vez que o PMDB governou o Estado foi com o governador Tasso Gereissati, eleito pelo PMDB. Depois o PMDB governou o município de Fortaleza e governou muito bem, também governou muito bem com o prefeito Juraci Magalhães, 2 vezes eleito, e o prefeito Cambraia, né, que foram eleitos todos pelo PMDB. Daí, o PMDB nunca mais fez uma disputa majoritária do ponto de vista de disputa pela cadeira de governador no estado de Ceará. O PMDB, nos seus encontros regionais e pela sua direção, entendeu que, tendo em vista que o governador não podia mais ser, era a vez do PMDB ir buscar e pedir humildemente ao governador a reciprocidade, né, nessa aliança. O PMDB tem tamanho, o PMDB tem dimensão, o PMDB tinha um nome, né, que se destacava ali naquele momento já nas pesquisas e procurou, né, através do seu presidente, o governador, para fazer essa ponderação. O governador disse que ia analisar e que daria uma posição ao partido, talvez até logo depois da data da desincompatibilização.
Houve aquele problema que que foi noticiado, eu não tenho conhecimento, não tenho profundidade do que aconteceu, mas tornou público pela imprensa que terminou o governador não saindo e ficando no cargo. Então, ficou no cargo e eu disse para ele que o PMDB esperava pacientemente, né, os 35 dias, que era o prazo, não que o PMDB estava dando ao governador, jamais o PMDB deu prazo ao governador ou a quem quer que seja, mas a mim, que sou filiado há 40 anos a um único partido, esse partido chama-se PMDB, o PMDB me chamou, né, a nível nacional e disse que o PMDB tinha que ter uma posição definida até no máximo dia 10 de maio. E obviamente que aí a posição de 3 secretários, de 3 posições, de todos os cargos, de todas as secretarias, de todas as funções públicas do Estado de Ceará, indicação do partido, nós tínhamos 3 nomes. E eles mesmos, numa conversa comigo, entenderam que, já que eu tinha deixado o governador à vontade e que o governador não tinha tomado nenhum tipo de atitude, havia um certo constrangimento. O PMDB avançando numa pré-candidatura, né, discutindo essa pré-candidatura com a sociedade e, paralelamente, fazendo parte de um governo que dizia que queria ter também candidatura própria. Então, o PMDB achou por bem sair, né, e se tornar um partido independente para discutir as questões de interesse do Estado nos 5, 6 eixos, né, de conformação que o partido vem debatendo, como questão de segurança pública, questão de educação, a questão de saúde, a questão da micro e pequena empresa, do microempreendedor, do desenvolvimento sustentável, dos debates, né, de interesse de toda a sociedade. Então, eu acho que o PMDB é um partido do diálogo, ele quer fazer esse debate aberto com a sociedade, não quer impor nenhum nome, não quer impor nenhum programa de governo pronto e acabado, ele quer debater todas as questões importantes que eu acho que tratei no meu mandato e tive êxito, nasceram nas ruas, nasceram em reuniões, como a questão da discussão da inclusão do Estado, né, da Federação, contribuir com 15%, como já contribui os municípios na questão da saúde. Nós vamos botar mais de 100 bilhões de reais nos próximos 5 anos de dinheiro novo com a emenda à Constituição do senador Eunício Oliveira. Nós estamos debatendo agora o Plano Nacional de Educação, né? E nesse Plano Nacional de Educação nós estamos colocando uma emenda onde diz que todas as escolas técnicas com mais de 500 alunos, ela terá a obrigação de automaticamente esses alunos de nível médio, que é na fase onde eles desabrocham para a sociedade e para a vida entre 14 e 16 anos, esses alunos terão tempo integral nas escolas de ensino médio. Então, é um fator extremamente importante. Nós estamos debatendo a questão da segurança pública, que assombra a todo cearense, do mais humilde ao mais rico, que mora no Estado. Nós vivemos na 7ª capital mais violenta do mundo. Então, isso tem que ser debatido com a sociedade. Então, através do diálogo. O PMDB é um partido aberto, um partido do diálogo, quer conversar com as lideranças, quer conversar com os prefeitos, com os ex-prefeitos, com as comunidades, com o homem simples do campo. Foi lá numa conversa com o homem simples do campo, que eu fiz a Lei Eunício Oliveira número 1, depois fiz a Lei Eunício Oliveira número 2. Foi numa conversa com os taxistas que eu resolvi a questão da transferência das placas, numa conversa com os mototaxistas, os taxistas todos discutindo agora a questão da renovação da frota com isenção de imposto. Foi através de uma discussão com os prefeitos que eu apresentei o projeto e aprovei da questão do transporte escolar decente, não mais em pau de arara, mas com isenção de impostos para a compra de ônibus e micro-ônibus. Foi num debate, uma conversa com os vaqueiros lá do Jaguaribe, né, que nós conseguimos resolver essa questão de uma coisa que estava quase 500 anos no Brasil, de injustiça com esses bravos nordestinos, brasileiros e cearenses. Então, para citar apenas alguns itens, né, desse debate, foi num debate com o Juizado de Menores de Fortaleza, que nasceu a ideia da modificação do artigo 228 da Constituição para que um promotor e um juiz tenham condições de quebrar a chamada maioridade penal sem pura e simplesmente acabar com a maioridade penal. Então, todo esse debate, todo esse sistema, para citar apenas alguns, nasceram da discussão livre, né, aberta com a sociedade. Então, se eu tiver a oportunidade, né, de ser confirmado pelo meu partido, espero que sim,
como candidato, eu vou fazer esse debate franco, aberto, livre, né, sem nenhuma postura de posicionamento diferenciado ou de arrogância com essa sociedade. Porque nós somos nada mais, nada menos. Eu digo sempre, eu sou um igual a qualquer um, varredor de rua, por mais humilde que seja, catador de lixo, por mais humilde que seja. Sou igual a qualquer um. Eu apenas fui escolhido, né, por esses cearenses para estar aqui nessa posição e tenho tido muita preocupação e muita responsabilidade com a posição que me foi delegada. Durmo e acordo pensando todos os dias nessa responsabilidade, que é imensa, mas é extremamente satisfatória do ponto de vista pessoal e do ponto de vista coletivo, quando você consegue realizar, né, para um todo, para que a gente lute para que o Ceará não seja um Ceará de alguns, né, o Ceará de alguns que se acham dono do Ceará. O Ceará é um estado libertário. Nós libertamos escravos 4 anos antes. Foi um homem simples, né, um jangadeiro que disse que no Ceará não ia descer mais nenhum navio negreiro. Então, tudo isso aflorou, né, da sociedade livre, democrática. Então, foram os cartazes do mês de junho, de julho, nas ruas, né, que alertaram os políticos de bem. Foi por isso que eu ampliei a lei do Ficha Limpa, a lei 135, a lei da Ficha Limpa, a lei 135, para que a sociedade inteira, né, alguém da sociedade que queira ocupar uma posição pública, tenha a obrigação de ter ficha limpa. Então, nasceu nas ruas, num cartazinho que eu vi lá, e no dia seguinte eu apresentei o projeto que foi aprovado e foi sancionado pela Presidente da República. Então, todos esses itens, né, eu assinei a CPI da Petrobras, porque era um anseio da sociedade de investigar qualquer tipo de denúncia com profundidade, e é um papel do Congresso Nacional. Então, todas essas questões não nasceram da cabeça de um homem, ou do silêncio de um escritório fechado. Nasceram na discussão com as ruas. E não tem nada melhor do que quando você tem esse feedback, essa ida e a volta, e que você consegue fazer o retorno positivo para essa sociedade. Então, é esse papel que eu estou procurando cumprir.